Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Feliz de estar aqui com vocês para discutir um dos temas mais atuais que tem gerado controvérsias nos últimos tempos. Temos vários assuntos interessantes subjacentes a esse grande tema. Zé já entrou, Georgia está aqui, João. Boa noite, gente. Zé, vou te mandar aqui o convite. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Zé. Tudo bem? Boa noite, Tatiana. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Esperando aqui a Mila entrar. Legal. O Alexandre. Deixa eu ver aqui se já entraram aqui na lista. Não. Mica acabou de Estamos entrar. aguardando. Ela acabou de entrar. Mas é tema bom esse, né, Zé? Muitos pontos dentro do grande tema para ser debatido. Exatamente. A última coisa que eu li foram as informações da AGU e da presidência na ADI, e tem uma linha argumentativa interessante, assim, não sei se eu concordo, mas teria uma via mais adequada de defender um ponto de vista, né? É um dos casos em que às vezes a conclusão, o grande problema está na fundamentação, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aí legal pra gente desdobrar desse A caso. Mila O tá aqui, Alexandre leu bem. Ah, legal. com Vamos lá. certeza. Olá, Olá. pessoal, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. E aí, Mila, tudo bem? Tudo jóia, Tati? Parabéns, José Guilherme, pelo dia de Gente, hoje. que loucura! Obrigado, obrigado. Não é não? Uma Tem que live? comemorar, Zé. Pois é, O uma melhor live jeito super de especial. comemorar com os amigos falando de direito. Melhor coisa, direito tributário. Melhor coisa que tem. Hoje o aniversário é dele, mas o presente é nosso, Tati. Pô, é de verdade. vocês para mim. Alexandre acabou de entrar, é né? nosso, no Tributário em Jogo. É do Alexandre também, participando aqui. É de todo mundo que está acompanhando a live, porque eu tenho certeza que a gente vai ter explosões mentais aqui ao longo dos debates, e eu tenho certeza que será bem frutífero para todo mundo. Com Parabéns, certeza. Zé. Muitas felicidades. Seja esse cara Obrigado. empenhado e totalmente fora da curva que você é. Obrigado. E acho que convém a gente reforçar que a gente está super feliz de ter você agora como novo parceiro da nossa sociedade. É a primeira live dele como parceiro, né? Estamos estreando no dia do aniversário A primeira dele. a gente nunca esquece, a primeira a gente nunca esquece, logo no aniversário super legal, super representativo. Eu agradeço demais a vocês pelo convite. Volto a dizer, eu acredito demais no método que vocês empregam para ensinar o direito, trazer a pessoa para vivenciar, para fazer uma imersão, Com certeza. para dar toda essa Gente, parte prática. Isso é muito legal. O Alexandre já está entre nós. Uma questão operacional, sim. Eu mandei aqui convite para Alexandre. Alexandre, você não está vendo aqui o convite, não? Deixa eu ver se eu consigo mandar de novo. A G está até te perguntando, Alexandre, no grupo, se você chegou a receber o convite. Dá uma olhadinha aí que você vai ter uma solicitação para você clicar. Se não recebeu, fala aqui para Tati. Mandei. E, gente, estamos com um monte de gente querida aqui, hein? Eduardo Maneira, Cioli Moura, um monte de gente querida aqui assistindo a gente. Beijo para vocês. Beijo. Pessoal da Vibra aí, meus amigos e amigas também, muito obrigado aí pela presença, por estarem com a gente. Ele não está achando. Ele não está achando, Deixa eu mandar de novo. Vai mandar de novo, Alexandre. Fica Mandei. ligado. Ah, Julinha tá aí. Beijo, Julinha. Bom te ver. Ah, tá aparecendo aqui para mim uma notificação embaixo
falando que a Alexandra não consegue aderir. Será que é uma questão de atualização do Instagram? Pode ser. Às vezes acontece isso. Pode ser. Bom, Zé, então você tá inaugurando aqui já com uma das questões operacionais que às vezes acontece. A gente até falhou, a gente devia ter avisado, né, para o Alexandre atualizar o aplicativo antes. Então, acho que... O que você acha, Mila? A gente espera nessa ou a gente fecha rapidinho para ele atualizar e abre novamente? Eu acho que a gente pode continuar por aqui com o Zé, fazendo um overview. Enquanto isso, Zé, dá uma orientada no Alexandre para ele tentar atualizar. E qualquer dúvida, pede para ele falar com a Geórgia, que ela já está aqui, que eu estou ouvindo que ela está falando no áudio com ele. Eu mandei os áudios aqui. Porque eu também não sei. Será que é só fechar o app, né? Cancelar o app e baixar de novo? Pode ser que também ali na lojinha, né, de aplicativos tenha uma aba específica para atualização. Bom, enfim, Geórgia que manda bem nessas paradas. Alexandre será bem amparado pela Geórgia. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Com certeza, gente. Aproveitando esse ensejo, esse ano foi editada a Lei Complementar 192. Aí logo depois ela trouxe uma determinada norma no artigo 9º, aplicando até o final do ano uma alíquota zerada para as operações com combustíveis. E aí fez uma ressalva ao final em relação à garantia ao regime de creditamento, a garantia de creditamento para todas as pessoas jurídicas na cadeia, inclusive adquirentes finais. E aí veio a medida provisória, um pouco depois, em 1118, que modificou essa redação para tirar essa ressalva especificamente. E depois também agregou o parágrafo 2º, de maneira com que, na interpretação global, parece que só o adquirente final ficou de fora ou o consumidor, e até já adianto essa diferença, porque foi algo suscitado na ADI. E aí, então, já nesse ensejo, foi ajuizada uma ADI pela Confederação Nacional de Transportes. E aí, Zé, explica esse panorama para gente. Pois é, minhas amigas, você vê como são as coisas. A questão da tributação dos combustíveis por PIS e COFINS, já há algum tempo ela é realizada de modo monofásico e ad rem, que é o sonho também do segmento para o próprio ICMS, né? Só que o que acontece? Já vinha em discussão no STJ, isso muito antes da Lei Complementar 192 de 2022. Grande, Alexandre, agora meu foi, irmão. gente. Desculpa. Eu acho que tive que vir aqui pelo celular. Não sei se está muito ruim. Tá só põe assim no vermelho, que aí ficamos todas assim. Não. Para baixo, isso. É melhor ficar em pé. Tá ótimo assim, irmão. Desculpem. Deu um problema no meu computador. Não por isso, irmão. Tudo tranquilo. Eu estava só fazendo um sobrevoo muito rápido aqui, meu amigo. E aqui estamos com o nosso amigo Alexandre Monteiro, advogado do escritório Bocater, meu amigo. Já trabalhamos várias vezes juntos. Temos um grandíssimo amigo em comum, que também é o Dr. Francisco Lisboa. Deus quiser, em outras oportunidades, estará também aqui com a gente, também advogado do escritório Bocater. A gente estava proseando aqui rapidamente, Alexandre, sobre a questão do combustível ser tributado, principalmente os derivados de petróleo, né? O diesel, a gasolina, serem tributados por PIS/COFINS de modo monofásico. E que havia essa discussão muito forte no STJ, principalmente até 2021, a primeira e segunda turmas que compõem a primeira sessão, né? Havia uma batalha muito grande quanto à possibilidade de creditamento. Um dos eixos de discussão era o artigo 17 da Lei 11.033. E aí, em 2021, no embargo de divergência, a primeira sessão acabou com a dificuldade que havia entre primeira e segunda turma e vaticinou que esse crédito não era possível, deu uma interpretação bastante restrita, digamos assim, ao artigo 17 da 11.033.
E, a partir disso, começou a se construir uma jurisprudência no STJ que redundou em que, em 2022, no início desse ano, a gente teve o tema de recurso repetitivo número 1093, firmado pela mesma primeira sessão, e ficou evidenciado, aliás, ficou até bem bonitinha a forma como veio o tema, veio em 5 parágrafos, e explicitando, reiterando a jurisprudência da primeira sessão, no sentido de que o creditamento a que alude o artigo 17 da 11.033 é o creditamento dos demais elementos, dos demais pagamentos, não daqueles relativos ao próprio combustível. No caso aí, se falava de outros produtos, mas não se trata propriamente do produto monofásico. Fiz só essa rápida introdução, grande Alexandre, enquanto o amigo estava aí no trânsito para cá, para agora levantar a bola para você apresentar o tema para a gente e se apresentar, meu irmão. Eu fiz uma rápida aqui introdução apenas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E desculpa, em primeiro lugar, desculpa aí os problemas técnicos. Eu acho que foi no meu computador mesmo. Então, enfim, no meu computador deu algum problema no aplicativo, acho que foi isso. Mas aí pelo celular deu certo, enfim. Resolve dessa forma, não é ideal. Participar de live é sempre pelo celular. Para o iPad. O computador não tem. Então, tá vendo? Bom, mas o Zé sabe, né? Eu sou uma pessoa quase da idade da pedra em relação às redes sociais, né? Sempre fui relutante, mas aderi. O Zé falou, não, faz Instagram para a gente também participar de mais live e tudo mais. Eu falei, bom, vou fazer. Aí fiz. Mas, enfim, eu sou um zero à esquerda, eu tô aprendendo muito para chegar no nível de vocês aí. Mas, enfim, acho que a apresentação tá feita, né, Zé? Acho que, enfim, tá claro, a gente milita muito em setores, né, que envolvem PIS/COFINS monofásico. Esse tema é um tema que, enfim, teve diversos desdobramentos, né? A gente enfrentou um período em que esse artigo 17, né, que veio no 11.033, veio numa lei que dispunha, né, dentre outras coisas, sobre reporto, né? Então, diversos dispositivos até o artigo 15, 16 ali tratavam do reporto, e a partir de então tinha outras disposições, né? Então, teve um período em que, inclusive, se entendia que o artigo 17 estaria limitado ao reporto, especificamente, né? E não aos outros temas. Outra questão, enfim, acho que nessa linha do que o Zé colocou, né? Agora, acho que foi em maio que foi julgado o RESP, né, do tema repetitivo, que acho que é 1894741 do Rio Grande do Sul. E se entendeu lá, bom, afastou essa questão de ser limitado ao reporto, e aí, com base basicamente em 3 principais argumentos, né, o STJ entendeu que o artigo 17 não se referia ao creditamento da monofasia. O primeiro ponto foi se basear na jurisprudência do STF, acho que esse ponto é importante, porque a gente vai acabar voltando nele quando a gente entrar na discussão da Lei Complementar 192, né? Então, se baseando na jurisprudência do STF em relação ao crédito presumido de IPI e aquela não cumulatividade, que é do imposto cobrado, imposto sobre imposto, então, a súmula vinculante lá 58 e outros temas de repercussão geral, se entendeu ali que, na verdade, o STF tinha esse entendimento de que você só poderia acreditar o imposto efetivamente pago, né? Então, não se observou essa distinção que existe no creditamento de PIS/COFINS, que na verdade, você calcula um crédito em cima do custo de aquisição e muitas vezes não tem nem relação, obviamente, com o PIS/COFINS pago, né? A depender, inclusive, do regime que você adquiriu ali na cadeia, não vai ter nada a ver com o PIS/COFINS que de fato foi cobrado, né? Depois, além desse argumento, o segundo argumento que foi colocado foi um argumento relacionado à vedação que existe na 10833, né, no artigo 3º, inciso 1, a linha B, e que trariam ali uma vedação expressa para o creditamento dentro do regime monofásico, aí também reportando ao caso dos combustíveis, né, fazendo uma remissão expressa. E aí entendeu o STJ na ocasião que aquilo ali seria uma lei especial, e que teria depois sido corroborada com a própria alteração que teve na 11787, né, que manteve essa vedação. E, por fim, teve uma análise ali, né, eu sempre tenho muita preocupação com a utilização daquele artigo 20 da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de você fazer uma análise consequencialista. Em direito tributário é sempre muito perigoso isso.
Mas, enfim, teve uma análise também se baseando no artigo 20 para dizer, bom, não foi, no regime monofásico não faz sentido, porque na prática você estaria incentivando outros elos da cadeia, não foi isso que o legislador quis, enfim. Então, com base nesses 3 argumentos, teve ali em maio, né? A gente nem pode dizer que faz muito tempo, faz um mês que foi julgado esse repetitivo e já deu um loop, né? Assim, pelo menos eu tenho uma interpretação de que já vamos ver outras cenas aí em relação a esse ponto. E aí, naquele momento, inclusive, já até tinha a lei complementar 192, tanto que é mencionada no voto do Benedito Gonçalves e da Sucete, né? Houve até uma distribuição de memorial naquela ocasião para dizer, bom, legal esse entendimento do artigo 17 e tudo mais, mas tem uma lei agora, a Lei Complementar 192, que traz um dispositivo que na parte final, né, desonera os combustíveis, né, que é o QAV, biodiesel, diesel e GLP, desonera, mas garante os créditos, inclusive até o adquirente final, de quem esteja na cadeia relacionados a essas operações. Então, isso teria esclarecido o conteúdo ali da legislação da Lei 11.033 do artigo 17, teria uma natureza interpretativa que teria ficado claro, né? E esse ponto foi até enfrentado pelo ministro Benedito, numa linha de dizer o seguinte, bom, isso, legal, estou entendendo que é verdade, tem esse creditamento específico, mas essa é uma norma específica, é uma norma, é um benefício, uma espécie de benefício fiscal, uma regra excepcional, dada a circunstância de como estão os combustíveis, então incentivo para a cadeia e que não desnatura o que a gente está julgando aqui. Mas essa frase é importante porque, de alguma maneira, o ministro Benedito, naquela ocasião ali, entendeu, né, pelo menos na fundamentação, de que haveria, sim, uma possibilidade de creditamento diante do que estava disposto na Lei Complementar 192. Bom, virando um pouquinho a página, porque esse é o primeiro capítulo da discussão, entrando no segundo capítulo da discussão, Lei Complementar 192. O artigo como veio, né? O artigo 9º, da forma como ele veio, trouxe essa previsão de creditamento do jeito que está escrito. A gente não tem como psicografar o que quis dizer o legislador quando escreveu aquele dispositivo. O fato é que estava escrito isso, né? E a redação parecia até inequívoca no sentido de admitir ali o crédito para a cadeia. Veio depois a MP, e aí acho que é interessante esse ponto, né? A gente está vendo muita lei complementar enfim, em matéria tributária e materialmente com natureza de lei complementar ou não, muita discussão até o limite do que é a norma geral. Nesse caso, é uma lei complementar materialmente lei ordinária, né? Porque está dispondo sobre PIS e COFINS. Acho que isso até é relativamente tranquilo, né, de se entender. E aí veio o MP 1118, né, de 2022 e capturando o que teria sido um equívoco, né, da redação, foi lá e tirou essa parte final do creditamento e substituiu ela por um parágrafo 2º, que basicamente disse que para produtores e revendedores você aplicaria a regra do artigo 17, né, na manutenção dos créditos das operações. O que é curioso nisso, né? O curioso o adquirente final ele saiu da redação, né? Não se falou mais em adquirente final, e teve aí uma DIN 7181 voltada especificamente à questão da anterioridade, que é relatada pelo Toffoli, inclusive está em fase de julgamento ad referendo da liminar que foi concedida, né? Que esgota na segunda-feira, termina o julgamento virtual na segunda-feira. E no julgamento e no voto, né, na liminar concedida agora em julgamento ad referendo do plenário, algumas coisas foram interessantes do voto do ministro Toffoli, né? Primeiro ponto, quando ele interpreta essa alteração da legislação, ele interpreta no sentido de dizer o seguinte, olha, só mudou para o adquirente final, porque a MP, no parágrafo 2º, garantiria a aplicação do artigo 17, que na cabeça do Toffoli, na interpretação que está no voto, admitiria o creditamento monofásico. Ou seja, aplica-se o disposto no artigo 17. Tá, já aplicava. Só que
o Toffoli, interpretando aquilo ali, disse, bom, nessa mudança, o que está claro para mim é que produtor e vendedor vão poder se creditar no monofásico, né? Pelo artigo 17. E para o adquirente final, realmente teve uma majoração indireta, porque o artigo 9º trouxe essa previsão do creditamento na cadeia inteira como benefício, e no conceito de não cumulatividade de PIS/COFINS, também no entendimento ali do Toffoli, é um conceito que cabe ao legislador também definir o que vai entrar de crédito ou não, o que pode ter de benefício ou não. Então, teria uma liberdade, né, do legislador em relação a esse ponto. A única pessoa que teria perdido direito ao crédito era o adquirente final, na medida que o parágrafo 2º, nessa interpretação, manteria o crédito para os revendedores. E aí, enfim, na jurisprudência também do Supremo, né, que começou com reintegra, teve agora também recentemente na redução dos fatores de redução, né, relacionada à operação com etanol e tudo mais. A redução ADI dos fatores 5277, irmão. Exatamente. Nessa jurisprudência de majoração indireta, que também precisa respeitar a anterioridade, ele entendeu que deveria respeitar a anterioridade para o adquirente final. E por que só para o adquirente final? Porque no entendimento dele, para produtores e revendedores no meio da cadeia já teria sido mantida. Esse é um panorama inicial, mas assim, já lançando uma provocação e devolvendo aí a bola para vocês, quando o Toffoli faz isso, quando ele na prática interpreta o artigo 17 dessa maneira, minha visão, primeira coisa, se o julgamento do STJ se baseava na jurisprudência do STF, e o STF agora, se firmar esse entendimento, a de referendo entende que o artigo 17 é mais do que o que disse o STJ está em maus lençóis, né? Porque ele acabou de dizer que o entendimento do STF era isso e se baseou nisso para julgar não cumulatividade. O STF está dizendo, não. Artigo 17 pode creditar, monofásico aqui, não tem problema nenhum. Então, isso joga uma luz no julgamento que acabou de ter do STJ. Acabou de ter o julgamento do STJ e estamos agora, ou voltaremos agora a discutir qual é o conteúdo do artigo 17. E mais um último ponto, só para colocar, se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu falo depois. O parágrafo 2º, ele não tem limitação nenhuma de prazo. Então, você tem o caput dizendo, eu vou reduzir a alíquota, e essa redução da alíquota vai se perpetrar até 31 de dezembro desse ano. O parágrafo 2º diz o seguinte, aplica-se a produtores e revendedores o disposto no artigo 17 da 11.033, ponto final, que na interpretação do Toffoli admitiria o creditamento no monofásico. Resumo da ópera. Se você interpretar isso tudo, também em conjunto com na Lei Complementar 95/98, né, que fala de técnica legislativa, mesmo que você interprete o parágrafo 2º junto com o caput, você poderia chegar à conclusão de que você tem um cenário até 31/12, que você tem uma monofasia, um boost de monofasia, porque é uma monofasia de alíquota zero que dá crédito. E a partir do ano que vem, você tem uma monofasia com as alíquotas normais, mas que dá crédito na cadeia. Porque não tem limitador no parágrafo 2º em relação ao prazo. O prazo existe única e exclusivamente em relação à redução da alíquota dos combustíveis que estão lá descritos. Uma confusão danada. Mas, enfim, só para jogar a luz aí, que tem muito debate em cima disso daí. Bom, Alexandre, primeiramente, eu queria agradecer profundamente por você ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente debatendo. Acho que você conseguiu resumir uma questão altamente complexa de uma forma muito objetiva, eu diria até bastante rápida. Queria aproveitar para agradecer aqui a presença de alguns amigos queridos, como a Cristiane Wakuto, Eduardo Maneira, Sérgio Amachi, e outros que estão aqui. Um grande beijo para todo mundo. E eu queria aproveitar para lançar a questão, né? Eu acho que a mais importante que perpassa essa discussão, tanto no STF como no STJ. Eu acho que você conseguiu resumir bem o porquê que nós somos tributaristas e o segundo, porquê que nós não morreremos de Alzheimer, graças a essas constantes alterações legislativas, você descobrir se uma MP pode alterar uma lei complementar, no final a discussão que existe entre STJ e STF, STJ firmando entendimento, STF firmando outro, STJ voltando atrás. Então, uma alegria, né?
Aí a questão que eu coloco é a seguinte. A gente sabe que foi instituído o PiscoFins não cumulativo com esse objetivo de você apurar créditos. A gente sabe também que o STF firmou uma jurisprudência, até bem antiga, no sentido de que o princípio da não cumulatividade ele existe de forma basilar quando eu tenho uma cobrança antes e uma cobrança depois. Então, é necessário que haja, para apuração do crédito, dentro da lógica da não cumulatividade, uma cobrança no início e uma cobrança no fim. Qual o problema da monofasia? Eu não tenho a cobrança no fim. A monofasia, na verdade, ao fim e ao cabo, ela lança uma lógica onde eu vou concentrar, em nome do princípio da praticabilidade, a tributação no elo mais forte da cadeia e no elo mais concentrado, porque eu sei que embaixo vai pulverizar e para mim vai ser mais complicado fazer esse controle. Então, vou lá, concentro nele. A monofasia eu até brinco que é uma substituição tributária às avessas, que na substituição faço isso de uma forma mais concentrada. Na monofasia eu tenho essa opção, mas depois eu posso voltar atrás, né? E eu estou concentrando a tributação ali. Beleza. Eu vou ter um escoamento desse custo tributário natural, pela lógica que a gente sabe da repercussão econômica, onde esse agente econômico que vai estar lá, sendo impactado por essa tributação concentrada, ele vai, obviamente, escoar isso no preço, porque senão ele não sobrevive. Isso é natural. Aí a questão que se coloca será que eu consigo entender e fazer uma releitura da lógica do princípio da não cumulatividade, aí antes da gente efetivamente entrar nos argumentos que existem no STJ, naquele caso antigo do tema, acho que é 1093, né? E a questão que agora está sendo posta aí na ADI do Toffoli. Será que a gente vai revisitar esses artigos ou não? Vamos primeiro pensar no conceito. Então, veja, no conceito, será que eu consigo entender que na monofasia é viável eu aproveitar esses créditos, apesar de eu não ter uma tributação no final? Será que se eu não entender que isto é viável na monofasia, com base no princípio da não cumulatividade, eu estarei prejudicando esse contribuinte em razão do regime que eu criei em virtude da praticabilidade? O que vocês acham? E aí eu jogo a pergunta para Zé e para Alexandre. Quer começar, Zé? Rapidamente, irmão, só para dar uma informação, até aproveitando que o amigo bem trouxe, a Carmen acompanhou, tá, irmão? 2-0 para os contribuintes. Aqui, foi hoje, então, né? Agora há pouco, irmão. Agora há pouco. Pelo menos pelo que eu vi, agora há pouco. Né, cara? Você tá sabendo a participação de live. Não, é que você falou, eu já fui na internet. Se STF tava até votando enquanto isso. Pô. Mas aí que tá, nessa daí eu acho que eu votaria contra o contribuinte pelos fundamentos trazidos pelo amigo. E aí é que eu quero só... você é a estrela aqui, irmão. Eu só quero te trazer uma coisa que a gente sempre conversa muito. A monofasia é algo muito caro ao segmento de combustíveis. A gente está brigando muito forte. A gente trabalhou muito pelo implemento da Lei Complementar 192 para o ICMS. Ficou muito frustrado com o que veio no Convênio 16. Já batemos muito papo sobre isso. Então, monofasia para a gente é um conceito muito sério, é um conceito muito caro. Eu queria ouvir o amigo, e isso também não é nenhuma novidade nas nossas conversas, como que você enxerga esse diálogo entre a monofasia e a não cumulatividade? Você já sabe mais ou menos a minha opinião, né, meu velho? Eu enxergo mais ou menos da seguinte forma. A monofasia, ela só se adapta à não cumulatividade quando você inicia uma nova cadeia produtiva. Se eu vender algo para você, você vende para a professora Tatiana vende para a professora Micaela e ela consome, ninguém toma crédito se eu fiz o recolhimento monofásico. Se eu vendi para você, você vendeu para a professora Tatiana, ela utilizou aquilo como insumo de industrialização de um novo produto, a professora Tatiana vai poder tomar o crédito e na hora que ela vender aquele produto tributado para a professora Micaela, ela vai poder aproveitar aquele crédito para abater do valor do débito quando ela realizar a venda. Essa é a visão que eu tenho, pode ser uma visão talvez simplista, mas ela é uma visão que se preocupa em não gerar uma neutralidade fiscal. Se você admitir uma monofasia em que se pode tomar crédito, uma monofasia, digamos, abaixo ou sob o gênero da não cumulatividade, eu acho que a gente corre o sério risco de, mesmo fora de um ambiente de benefício fiscal, você esvaziar a tributação.
E tudo que eu não quero, sendo parte desse segmento que tanto luta pela monofasia, é um Estado, com E maiúsculo aí, entendendo que eu estou querendo aplicar algum tipo de golpe para dizer o seguinte: não, o Zé quer a monofasia para depois todo mundo se aproveitar de crédito e eu não ver o dinheiro. Entende o ponto? Queria levantar essa bola para você, meu irmão, por favor. Não, eu estou de acordo, eu estou de acordo. Eu acho eu só diria o seguinte: quando a gente fala de não cumulatividade, a gente fala de não cumulatividade de ICMS e IPI, eu vejo ela bem diferente, né? Porque aí sim é crédito de imposto, né? É o imposto cobrado contra o imposto devido, né? Então a Constituição utiliza o termo imposto cobrado, né? Que aí, enfim, podemos entrar na discussão do que é cobrado, se é incidente, enfim. Mas fato é que é isso, tanto que tem previsão até, enfim, em lei complementar, de hipótese de estorno, nas hipóteses em que você tem ali uma quebra no meio da cadeia e tudo mais. São as questões que a gente conhece aí, em especial em relação ao ICMS. Quando você entra num conceito de um tributo que incide sobre receita, né, e não incide sobre a operação em si, mas a receita, você caminha para um outro tipo de não cumulatividade, que é uma não cumulatividade em que você precisa admitir, ainda mais quando você tem mais de um tipo de regime, né, que você vai ter uma série de insumos ou bens que você vai adquirir e que na entrada não vão ter 9,25. E você vai tomar 9,25 porque é o conceito de como você vai chegar na tua conta gráfica de PIS e COFINS, né? E é o conceito de base sobre base que seria aplicável para esse bicho diferente que é PIS e COFINS. Então, o que eu vejo de complicado, eu vejo assim, eu vejo que a gente tem esse tipo de dificuldade maior em relação ao PIS e COFINS, porque o conceito de não cumulatividade não está muito claro, inclusive na cabeça dos ministros. E dos aplicadores, né? Assim, a gente tem uma série de discussões em relação a isso. Eu concordo quando você coloca, Zé, essa questão de que é importante a gente ter um racional. Eu até, de certa forma, entendo o racional do STJ. Eu acho que dos votos que eu vi do STJ e dos acordos que eu vi, esse acórdão até que está muito bem fundamentado. Inclusive, entendo a discussão numa linha de dizer o seguinte: bom, de fato, a 11787, que é que trouxe a vedação que está valendo lá para a monofasia, ela é inclusive posterior a 11.033, né? Então, além de ser lei especial, ela é posterior. Então, ela fecha nessa cadeia que a gente está colocando. Mas quando você pega, por exemplo, e aí, justamente por a gente estar falando de uma não cumulatividade diferente, né, que é a não cumulatividade PIS e COFINS, a gente entra em algumas discussões. Aquela lista dos créditos que está lá, ela garante de fato a não cumulatividade? Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, a monofasia e o regime não cumulativo, quando você tem a monofasia dentro de uma determinada atividade, mas você tem outras atividades e você tem outros créditos. Como dissociar os créditos relacionados àquela operação, né? Então, você vai ter uma série de insumos que você vai adquirir, ou até produtos que você vai adquirir numa determinada cadeia, né? Ou aluguéis, e máquinas, equipamentos, que você vai tomar crédito e eles estão relacionados a uma operação dentro da monofasia. Então, eu vejo aí a complexidade. Assim, eu concordo com o seu racional, mas eu acho que tem uma série de arestas que não estão muito bem definidas. E aí, quando você pega o entendimento de outros votos também do STF em relação à não cumulatividade de PIS e COFINS, você percebe que você dá uma liberdade muito grande, quase que para trazer um conceito diferente, né, de não cumulatividade, ou até esvaziá-lo, né, na medida em que qualquer coisa pode caber ali dentro da não cumulatividade e o legislador teria aí uma área decisória muito grande. O que eu acho importante... Alexandre, posso um rápido parêntese, meu irmão, porque você falou de não cumulatividade, e isso é outra discussão que a gente também já teve. Você começou dizendo, e com toda a propriedade, que a não cumulatividade do IPI, por exemplo, é diferente da não cumulatividade do ICMS, e que a não cumulatividade do
do PIS/COFINS também é um bichinho diferente. E está perfeito. Mas eu estudei muito esse tema até mais ou menos 2019, que eu até fiz um artiguinho, você foi um dos amigos que revisou para mim. O Supremo confundia regularmente a não cumulatividade do ICMS e a não cumulatividade do IPI. Inclusive no que diz respeito àquela cláusula específica da saída não tributada a determinar o estorno da entrada. Cláusula que está prevista para o ICMS e não está prevista para o IPI. Então, além de tudo, queria te ouvir, você como estudioso também da jurisprudência, se você enxerga que o Supremo vai ter maturidade suficiente para fazer esse diferencial, até porque lembra daquele precedente lá do STJ, um recurso especial do Paraná, está me faltando o número agora, 1.210.000 alguma coisa, que foi aquele que lançou às sombras 2 instruções normativas da Receita Federal, determinando a viabilidade dos créditos dos insumos quando eles forem relevantes e essenciais. Lembra dessa? Isso aí agora está sendo analisado. Esse mesmo, irmão. Né? Esse. AMB Alimentos, sim. E aí o Supremo agora vai analisar esse ponto. Dá para o Supremo analisar em repercussão geral exatamente esse aspecto. E aí eu fico preocupado, qual é o recorte que ele vai dar para isso? E aí, queria te ouvir sobre isso. Se você enxerga algum ganho de maturidade no Supremo para ele conseguir fazer essas divisões. Essa é uma pergunta difícil, né? Essa é bem difícil. Maldosa essa, Zé. Essa é difícil. Eu acho que, assim, certamente houve um ganho de maturidade, mas também houve uma dança das cadeiras, né? Então, ao mesmo tempo em que algumas pessoas amadureceram em analisar mais casos e estar exposto a mais discussões, inclusive testando os próprios votos, né, na prática, em casos distintos, ao mesmo tempo que isso acontece, você tem outros ministros que, enfim, que em alguns dos casos teriam menos familiaridade, né? E estão agora entrando numa função importante, né, de definição do desenho normativo do PIS/COFINS, né, porque do não cumulativo dentro desse cenário. Então, eu confesso que eu não sei responder essa pergunta. Eu torço, mas eu não sei responder se tá ou não tá, mas eu torço para que sim, né? Eu acho que nesse ponto que a gente percebe ainda não é o STF não falando muito a mesma língua do STJ, né? Isso a gente percebe ainda bastante, e isso pode impactar sim o caso de insumo, né? Porque você pode ter uma jurisprudência super pacificada em relação a isso, e o STF mudar bastante, né? O que ele considera dentro do conceito de insumo, assim, não me surpreenderia. Qual que é o outro ponto que a gente... Gente, o outro ponto... Não, gente, eu vou... A monofasia, ela é algo que gera... ela tem que gerar crédito por si só, apesar do conceito da não cumulatividade da tributação na frente e a tributação atrás, ou se o entendimento de que o crédito na monofasia seria um benefício fiscal. Isso é um ponto essencial para a gente ter debate. Porque se é um benefício fiscal, a legislação ela tem que inevitavelmente trazer. Agora, se isso eu tenho que entender como sendo um elemento essencial para a tributação, não necessariamente, porque decorre do regime. Então, qual é a sua visão, Alexandre, sobre esse assunto? Eu entendo que, na teoria, quando você, admitindo que a gente consiga transformar alguns tributos plurifásicos em monofásicos, né? A ideia deveria ser você considerar na monofasia os desdobramentos da cadeia inteira, já, né? Você está trazendo para cá, mas você já está considerando a forma como isso vai se desempenhar ao longo da cadeia, num sistema, digamos, de créditos e débitos dentro da cadeia, e você está trazendo isso tudo para o início, né, nesse caso. Então, em teoria, na minha visão, isso não é o creditamento logo após a etapa da monofasia, ele não é inerente necessariamente no sistema, na minha visão, né? Não sei o que você acha.
Então, assim, Alinhadaço com você, meu irmão. Eu acho que isso só acontece por benefício. E aí é entender o que é benefício e o que é mero esclarecimento. Porque depois que o STJ falou que o artigo 17 merecia um esclarecimento e não dava um benefício, aí é que eu então, fico numa situação difícil quando compara o artigo 9º na redação original. aí eu tenho uma dúvida. O fato de não ser intrínseco necessariamente leva à conclusão de que é um benefício? Ou a gente pode chegar a uma conclusão de que o legislador tem liberdade para definir isso na cadeia, naquela cadeia específica? Mas quando Admitir. tem especificidade, posso complementar com a pergunta? Se Por a favor. legislação é específica, não teria um caráter de benefício? Porque se fosse para caracterizar o regime, não poderia vir veiculada numa legislação específica e numa norma específica a determinado tipo de operação, no caso das operações com combustíveis. Então, assim, eu estava aqui quietinha, mas eu estou convergindo com o entendimento de que é benefício. Até mesmo porque, assim, por todas as razões já ditas super eloquentemente por vocês, a monofasia ela tem essa particularidade. E, além do mais, a particularidade da sistemática, né? Uhum. E, além do mais, a gente não pode presumir a não cumulatividade como um princípio geral, assim, que vem da Constituição, porque a não cumulatividade em cada imposto, em cada tributo que opera nessa sistemática é diferente, até mesmo por conta da norma constitucional que regula isso. A não cumulatividade do ICMS, do IPI e, consequentemente, das contribuições, como vocês falaram. Então, realmente, pela especificidade da legislação... Bom, em primeiro lugar, não cumulatividade não necessariamente é o conceito a ser utilizado. Muito embora, por exemplo, eu senti uma certa coceira, digamos assim, quando eu estava lendo o julgado do STJ e vi que eles usaram como fundamentação o precedente do Supremo, a súmula do Supremo, que fala de IPI. Isso. E vocês tocaram no ponto que me causou uma certa, assim, surpresa, assim, um desconforto, porque a não cumulatividade do IPI é totalmente diferente, é tributo por tributo, nas contribuições você tem base por base, que segue uma lógica diferente. Nesse precedente do STJ de 2018, inclusive, que o Zé ventilou, que agora 1.210.000 e alguma coisa, eles falaram nisso, a Regina Lânia Costa, salvo engano, ela fala nisso. Que foi vencida, irmã, que foi vencida. Pois é. E, bom, mas aí por isso passa a ser esse primeiro, supera-se esse primeiro ponto, que não cumulatividade. E, em segundo, por conta da especificidade da norma, me parece que tem todas as feições de um benefício. Não sei como é que é a percepção de vocês a respeito. Perfeito, perfeito. O meu ponto é o seguinte: quando você trata de um regime dentro de uma cadeia inteira, acho que é isso que eu queria dizer. O benefício, eu pelo menos na conotação que eu estou dando aqui, você teria uma especificidade num determinado caso, ou numa operação específica dentro da cadeia. Quando aquele é o regime do segmento, né, é a regra daquele segmento, eu não sei se eu consigo enquadrar como benefício. Assim, entender como benefício, né? A gente pode... Mas isso é questão de nomenclatura. É questão de como... O que para cada um é benefício ou não. É uma regra específica, mas talvez seja uma regra específica para um setor, né? Todo. E aí você não tem uma especificidade para esse ou para aquele player, para essa ou para aquela operação. O setor funciona daquela forma, o creditamento funciona daquela forma. Da mesma forma como você tem regimes específicos de PIS e COFINS, cadeias específicas que são obrigadas a estar no cumulativo, outras que são obrigadas a estar no não cumulativo. E, em teoria, isso não necessariamente isso seria um benefício, pelo menos da minha visão, assim, né? Mas seria uma regra específica, uma regra especial que seria aplicável naquele segmento ou naquela cadeia, né? Então, o que a gente precisa, na minha visão, o que a gente precisaria definir dentro de uma determinada cadeia,
quais são as regras, quais são os créditos possíveis dentro de uma operação e quais são os créditos que não são possíveis, né? Qual é a conotação que a gente vai dar para o artigo 17? Como que esse parágrafo Mas, 2º... Alexandre, Fala, diga lá. você permite uma rápida, e é uma pergunta, mais uma vez levantando a bola. Se a gente partir da natureza das coisas, talvez a gente consiga definir com alguma segurança o que é passível de creditamento e o que não é. É a natureza das coisas. Mas concorda comigo, meu irmão, principalmente quando a gente observa o contexto da Lei Complementar 192, é possível dar o crédito mesmo quando naturalmente ele não é possível. Sim. Não, É possível concedê-lo. O nome que se dá a isso, e talvez aqui eu esteja muito apegado ao nome, é benefício. Entende o ponto a que quero chegar? Porque eu talvez eu esteja muito plantado naquela ideia que eu já discorri aqui brevemente, de que monofasia, com a brincadeira, monofasia é monofásica. Monofasia é aquela incidência só naquele momento. Depois do convênio 16 tem que dizer isso, irmã. O convênio 16 de 2022 fez uma monofasia de ICMS plurifásica. É de se jogar da janela. Aí, se você tem isso, eu acho que o fenômeno da não cumulatividade ela está intimamente relacionada à plurifasia. A não cumulatividade é você não ter aquela tributação em cascata. E aí no monofásico você tem aquela tributação concentrada naquele momento. Mas nada impede que eu, ente tributante, cumprindo as formalidades corretas, lhe diga o seguinte: olha, o natural aqui era você não poder tomar crédito, mas eu vou lhe dar. Eu estou vendo que o segmento está precisando desse tipo de coisa, eu vou lhe dar esse crédito. Perfeito. Não, concordo. Eu estava pensando aqui no termo que eu daria, assim, é uma norma excepcional. Uma norma excepcional que, enfim, que cria diferenças ali do que seria a natureza de uma monofasia. Estou de acordo. Eu confesso aqui, como você é meu amigo, eu vou abrir o jogo rapidinho, Tati. Eu estou perguntando se é benefício fiscal porque eu estou querendo amarrar o caput à norma de baixo. Fazer o seguinte: as duas normas são instituidoras de um benefício só, com 2 desdobramentos. Porque aí eu consigo dizer que a segunda também vai até 31/12. Tati, minha amiga, por favor. Não, eu estava entendendo, assim, que eu estava acompanhando aqui o raciocínio no seguinte sentido. Não seria exatamente um benefício, porque traçaria uma característica do regime todo, da monofasia do segmento. Mas eu convirjo com... talvez seja uma questão de nome mesmo, Zé. Mas eu convirjo para o benefício especialmente porque você não está... Bom, pelo menos é a percepção que eu estou tendo. Você não está modificando o regime da monofasia, mas só para aquele segmento. E a monofasia não é adstrita. Então, me parece que esse é um aspecto que conduziria à conclusão de que tem características de benefício. Não sei se está de acordo, se eu estou... Não, eu acho que, na verdade, a gente está de acordo. Todos nós estamos, acho que, falando a mesma língua. A gente só está usando palavras diferentes. É uma questão de terminologia, como o Zé falou, então. E aí, eu estou relembrando aqui o caso o voto do Benedito Gonçalves. Ele diz aqui, estava até tentando pegar ele de volta, quando ele analisa, né, a questão, ele diz assim: verifica-se que os artigos 7º e 9º da Lei Complementar veiculam medidas de caráter temporário, de exceção, com vistas a amenizar o impacto do recente aumento de preços de combustíveis. Então, aí ele diz: assim, a possibilidade de manutenção de créditos previsto no artigo 9º deve ser interpretada no contexto deste esforço de desoneração. Então, está exatamente na linha do que o Zé e a Tatiana colocaram, né? Então, assim, chamando de exceção ou de benefício, ele chamou dos dois. Então, tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo. Mas, assim, ele amarrou nesse contexto de dizer o seguinte: ó, isso não muda a nossa interpretação do que é a monofasia, o que dá crédito, do que não dá. Mas essa é uma norma de exceção e uma norma que confere um benefício adicional no momento em que o setor está passando por uma especificidade. Isso não desnatura nada, mas admite o crédito, admite que é possível o crédito nessas hipóteses. Né? Eu acho isso interessante por uma única razão. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma opinião formada. Tá? Para
E eu tenho horas que eu entendo que a monofasia, ela naturalmente teria que gerar o crédito. Porque a monofasia não fui eu que pedi. Ele é um regime não cumulativo, que obviamente está me imputando, e se há necessidade de controle em mim da tributação, por que eu que vou pagar toda a tributação não vou ter nenhum benefício, a não ser o benefício de escoar no preço esse valor? Então, estou sendo punido, ao fim e ao cabo? Ou seja, eu ganho o prêmio de ter que fiscalizar para o fisco, que é isso que eu faço na monofasia. Eu recolho todo o tributo, eu garanto que a arrecadação foi feita e, ao fim e ao cabo, eu não consigo ter crédito. Então, melhor não ser monofásico, não é? Então, assim, eu não sei até que ponto a monofasia ela não está dentro do regime da não cumulatividade, ela não impõe, sim, isso. Porque senão eu estaria como contribuinte, em nome do princípio da praticabilidade, tendo prejuízo. Me dá uma vantagem. Agora, de fato, num primeiro momento, quando me perguntaram qual era a natureza da questão, eu respondi benefício fiscal. Confesso a vocês que estou na dúvida, tá? Não sei. Agora, sei que há uma diferença absurda se a gente pende para um lado ou para o outro. Se eu entendo que é um benefício fiscal, de fato, a interpretação é literal. E se é literal, de fato, vou limitar. E se de fato vou limitar, se não existe uma ampliação dessa determinação, consequentemente, a decisão do STJ está corretíssima. E a primeira vez que eu li a decisão do STJ, eu confesso a vocês que eu concordei no tema 1093. Agora, se a gente entende que não, porque na verdade a monofasia é um regime que é instituído em favor da praticabilidade tributária, com o objetivo de eu concentrar a tributação em um polo e de eu escoar essa tributação em cima de quem tem mais capacidade contributiva, para que essa pessoa possa arcar e garantir o fisco a arrecadação. E ao fim e ao cabo, a gente possa, ao longo do tempo, numa presunção XPTO, de que o consumidor final não vai recolher um tributo, nem um preço tão alto, quando a gente vê que não necessariamente funciona dessa forma, ao fim e ao cabo, eu posso dizer que isso é inerente ao sistema. Se for inerente ao sistema, a interpretação que eu estou dando da legislação, ela tem que ser uma interpretação em benefício do contribuinte. Consequentemente, eu fazer uma interpretação literal vai contra a lógica do direito do contribuinte. E, consequentemente, eu não precisaria de uma previsão necessariamente expressa, porque eu tiraria dessa norma os direitos do contribuinte. Então, a gente vê que tudo começa nesse ponto. Qual é a interpretação que eu vou dar, se necessariamente eu vou analisar não cumulatividade, levando em conta aquele racional do eu tenho que pagar na entrada e na saída, que a priori, confessores, eu acho que é o correto. Quando eu penso em não cumulatividade, independentemente da sistemática, se a gente está falando de não cumulatividade de IPI, onde o foco é a produção industrial, não cumulatividade do ICMS, onde o foco é a circulação, não cumulatividade do PIS/COFINS, onde o foco é a receita, a gente amplia a base, né, em razão dos focos distintos, mas a lógica eu tenho que manter cada pedaço tributário em cada etapa da cadeia. Eu não vou carregar a tributação. Então, obviamente que o meu creditamento ele tem que ver com esse racional. Agora, eu acho, nas situações de criação de monofasia, que talvez a gente tenha que repensar essa jurisprudência originária. Por quê? Porque, novamente, não foi o contribuinte que pediu a monofasia. Quem instituiu a monofasia é um regime igual à substituição tributária. Detalhe, não é opcional. Aí eu trago a vocês uma outra questão que é interessante aqui. Vamos lembrar que no STF ele diz, quando o regime é opcional, aí não interessa se o regime é constitucional, se é uma demência, você optou, você fez os cálculos, você está feliz e aceita. Isso é que nem o casamento. Você conhece o seu candidato com defeitos e qualidades, meu filho, case-se com ele, ou então peça-se o divórcio, ou então nem case. Então, é o racional. Agora, com relação à questão dos regimes obrigatórios, você não tem jeito. É aquele lance do casamento arranjado, né? Você não conhece nem quem é seu cônjuge, mas você vai ter que ir lá, né? Dar a mão, vamos lá assinar e vamos embora. E não tem possibilidade de divórcio. Então, é essa situação aqui que eu estou colocando em relação à monofasia. Ninguém perguntou se eu quero ou não, e eu estou sendo amarrada. Então, será que eu tenho que levar essa jurisprudência para lá? Não sei. Esse é um ponto que eu coloco aí para vocês refletirem, que eu confesso que eu não cheguei ainda. Acho que essa é a resposta de $1 milhão, não é não? Ô, Micaela, você me deixou na dúvida agora. Não, mas você sabe um detalhe? Tentando contribuir. Milene Micaela colocou a questão da posição do contribuinte. Pega na monofasia, a toda evidência, só tem um contribuinte. Aí colocou da seguinte forma, mas eu estou no regime não cumulativo, e aí eu vou ter essa tributação integral na saída. Mas pelo menos, quando falo da inviabilidade de creditamento pelo produto sujeito à monofasia,
Eu não estou falando de você que é o contribuinte, de você não tomar os insumos, por exemplo, não tomar os créditos pelos insumos adquiridos. Sim. Sou defensor do creditamento amplo para isso. O que eu falo apenas é o seguinte, o cara que comprar de você, que a toda evidência nem contribuinte é para aquele produto, ele é contribuinte de PIS/COFINS. PIS/COFINS é um tributo direto, não é exatamente um tributo sobre produto, sobre a circulação. Mas quando você trabalha isso para combustível, numa lógica ad rem, fica puxado. Fica puxado. Então, só estabelecendo aqui esse breve muro para o próprio contribuinte, creditamento, me parece, deveria ser integral para o insumo, e eu espero que o Supremo valide isso ou até amplie essa compreensão da não cumulatividade que o STJ teve naquele recurso de 2018, 2017 lá do Paraná. A minha crítica apenas é a possibilidade de tomada de crédito em relação ao próprio produto monofásico pelo adquirente, porque o adquirente há toda a evidência para aquele produto sequer contribuinte é. Se contribuinte fosse, monofasia não haveria. Sim. O que o STJ faz, essa análise, quando eles fazem análise, eu não gosto do artigo 20 lá da LINDB, tá? Não gosto, eu acho ele muito perigoso. Mas a análise que foi feita no voto... Tem um grupo contigo que também não gosta desse artigo 20. Pode deixar que não é só você. Não tá sozinha. Não gosto, eu morro de medo dele. Eu morro de medo dele porque ele, na verdade, alavanca a história de modulação, que virou, enfim, qualquer coisa modulação. Então, é um incentivo, né? Não é mais caso excepcional, a regra é modular. Por essas razões, por analisar consequências e tudo mais. Mas eu acho que para esse caso, o artigo 20 até foi utilizado de uma maneira interessante. Porque o que o ministro Mauro Campbell fez? Né? Estou agora na linha do Zé. O que ele fez foi olhar o seguinte: se eu admitir o creditamento na cadeia, o que acontece com a minha distribuição do ônus fiscal? Na prática, você acaba tendo um favorecimento dos polos de distribuição e de postos revendedores. De alguma maneira, essas pessoas que estão no meio da cadeia, quando eles se acreditam, elas têm um impacto, a arrecadação de PIS/COFINS dela fica menor, mais reduzida em relação à refinaria, que é justamente aquela pessoa que sofre a fiscalização, que retém da cadeia toda e tudo mais. Então, em teoria, se você analisar a consequência prática disso para a cadeia, você tem uma distribuição do ônus fiscal de maneira não adequada, né? Claro, isso não é um problema normativo, né? Se está inadequado, o problema pode ser da lei. Não necessariamente isso resulta numa análise jurídica. Mas a consequência prática me parece interessante esse ponto, né? Me parece interessante caminhando na linha aí do que o Zé falou. E pode considerar normativo, se a gente olha pelo viés da LINDB e até mesmo assim da Constituição de maneira geral. A gente teve até um evento falando sobre argumentos consequencialistas e a característica normativa delas. Então, acho que de certa maneira poderia ser imputado dessa maneira também. Tem um negócio de uma técnica de hermenêutica, né, enfim, análise hermenêutica e de teoria da argumentação, que é basicamente o que tentou fazer o Mauro Campbell nessa análise, que é uma análise jurídica, que é interpretar ab absurdo, né? Que é você levar a interpretação ao absurdo. Faz sentido o resultado dessa interpretação? Essa norma que a gente construiu a partir da interpretação desse texto de lei, ela faz sentido normativo? Faz sentido prático dentro da cadeia? Né? Ou ela leva a um ponto mais absurdo, no sentido de você desonerar o meio da cadeia e onerar mais o contribuinte, né? O contribuinte de direito, nesse caso, a refinaria. Então, não tem dúvida que é uma análise jurídica, mas muitas vezes, no final das contas, o problema é da lei mesmo, né? Sim. E é esse, eu acho que... Professora Micaela, manda brasa, desculpa. Não ia falar, não. Pode ir. Não, porque aí eu ia sugerir... Posso aproveitar? Eu ia sugerir... Claro, manda brasa. Um complemento nesse ensejo.
é que muitas vezes o problema é da lei, porque o legislador ele não é responsável na eleição das suas palavras, na redação que ele utiliza. Basta a gente ver, e assim, nesse tema que a gente está comentando, tem algumas questões que envolvem cotejo de exposição de motivos e de projeto e a redação da norma produzida de fato. E às vezes você tem um descompasso e de um lado tenta se argumentar por uma determinada interpretação à luz da exposição de motivos, mas isso me parece ser assim meio passação de pano para o legislador que não foi cauteloso com as suas palavras. Gosto muito do conceito que vai ser passação de pano. É exatamente isso. Não pode passar pano pro legislador, não. E professora Tatiana, a gente está vendo uma coisa acontecer, a gente liga na televisão, o PLP 18, Projeto de Lei Complementar 18, que trata dessa questão da qualificação do combustível como essencial e tentar colocar um teto de ICMS na alíquota básica. Está sendo aprovado a toque de caixa. A Lei Complementar 192 foi aprovada a toque de caixa. Toda a questão de combustíveis no Brasil em 2022, por que será, né? Mas está sendo aprovada a toque de caixa. Está sendo tudo no atropelo, não está havendo debate. Você tenta apresentar as emendas, não há deliberação sobre isso. A beleza do legislativo, que é exatamente a deliberação, a pluralidade, a dialética, isso tudo está desaparecendo. E muito aliado ao ponto que você trouxe aqui com muita propriedade. O legislador não tem responsabilidade sobre aquilo que ele leva ao mundo real. E em complemento, eu sou muito favorável a, assim, eliminar a influência das exposições de motivos na interpretação que a gente faz da norma. A não ser que a norma efetivamente seja confusa e não conduza a uma conclusão de maneira muito explícita, que não seria o caso, pelo menos a meu ver, do caput do artigo 9. Então, até o Gadamer tem um conceito disso, desse fenômeno, né, que é a autoalienação. O pronunciante, né, de uma mensagem, ou seja, o legislador, quando está lá, né, produzindo o texto, ele, no momento que ele está produzindo o texto, ele tem total domínio sobre aquilo. Então, ele vai lá, escreve, aí não gostou, rabisca, escreve de novo. Eu tô, né, ilustrando, ninguém rabisca coisa nenhuma, porém. Mas a partir do momento que ele joga isso para o mundo, ou seja, edita aquele negócio, ele se autoaliena. Ele já não tem mais nada a ver. O que estava na cabeça do cara já foi. Agora são as palavras que ele usou que estão sujeitas à interpretação dos terceiros, né, dos cidadãos e dos aplicadores, dos intérpretes no Poder Judiciário. Então, esse é um caso, por exemplo, que eu acredito que, a despeito da argumentação tecida na exposição de motivos, é preciso ficar distrito ali. Ficar distrito não, ok. Trazer à tona o que foi debatido, o que foi esclarecido, né, na exposição de motivos. Mas, para mim, a literalidade pretere a exposição. A interpretação começa e termina na letra da lei, né? É isso. Exatamente. A lei, ela vira um produto autônomo, né, do legislador. Então, ao fim e ao cabo, ela tem vida própria e cabe a nós construirmos o sentido da norma. E aí é o ponto, né, que a gente já estava aqui a debater. E aí, pessoal, vocês acham que agora, com essa nova visão, com essa questão que a MP gerou na LC 192, é possível dizer que existe o direito de creditamento em relação à aquisição de monofásicos ou não? Vou começar? Eu acho que a gente está bem numa bola dividida grande. Assim. O cenário de hoje ainda vale a decisão do STJ em relação a tudo de monofasia. Então, em relação ao cenário de monofasia, a interpretação que se deu ao artigo 17 vale hoje o resultado do tema do repetitivo. A questão é que me parece que esse tema ainda vai dar pano para manga, porque a gente tem um indício hoje, partindo aí, obviamente, do voto do Toffoli, vamos ver como é que vai ser também o resultado do plenário ad referendo da liminar, mas que deve ser mantido.
Mas o que importa, no final das contas, é a análise até final dessa DIN, né? E até uma interpretação mais detida do conteúdo do artigo 17, da monofasia em si, mais do que uma análise em relação ao artigo 9º, porque o artigo 9º tem um contexto muito específico. Mas, assim, o que me parece é que hoje, a gente tem que trazer dois cenários, né? Hoje, pelo texto que está na interpretação que o Supremo deu ao artigo 9º, hoje, dentro da cadeia, na minha visão, em relação ao adquirente final, você não vai se admitir o creditamento, mas respeitada a noventena, né? Em relação a produtores e revendedores, os revendedores no meio da cadeia, a conotação que foi dada ao artigo 17 no contexto do artigo 9º permitiria, sim, o creditamento, mesmo com alíquota, nesse caso, alíquota zero, né? Você manteria o crédito vinculado ao patamar de alíquota normal e garantiria o creditamento também aos revendedores nessa circunstância no âmbito do setor de combustíveis. É como eu estou enxergando hoje pelo texto que está no voto do Toffoli, né? Então eu queria até ver aqui, eu até tinha separado aqui um trecho que ele fala exatamente isso, específico para revendedores. Quer ver? Ó, tá assim, ó. Tem um parágrafo aqui que está na página 4 do texto. Ele diz assim: com isso, especificamente em relação a estes últimos sujeitos, pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras, ficou preservada a possibilidade de eles, na qualidade de vendedores de tais produtos, sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS, manterem os créditos vinculados a essas operações do produto na cadeia. Certo? Aí ele diz, por outro lado, a medida provisória excluiu a norma anteriormente presente na Lei Complementar 92, que possibilitava as pessoas jurídicas adquirentes finais dos mesmos produtos manterem os créditos vinculados. A interpretação do Supremo hoje meio da cadeia, produtor, revendedor, no caso, revendedor, distribuidor e posto, acredita na monofasia como uma norma excepcional ou como um benefício fiscal, no entendimento até do STJ. E o próprio STJ, quando você vai no voto do Benedito Gonçalves e ele fala isso, o artigo 9º é outro bicho. É uma norma excepcional e que admite o crédito. Então, o próprio STJ está meio que concordando com isso, né? Está dizendo, esse artigo aí é isso mesmo, né? Claro que na redação antiga, mas, de uma certa maneira, dá para conciliar as duas coisas e dizer, bom, a gente tem um cenário aí de creditamento. A dúvida que fica esse creditamento até 31/12 ou esse parágrafo 2º vai continuar gerando efeito após 31/12 e admitindo o crédito da monofasia para esses quatro combustíveis, né? GLP, QAV, diesel e biodiesel, né? São esses quatro. Noves fora isso, eu queria voltar um passinho só para pegar um elemento que a professora Tatiana trouxe que eu achei sempre interessante. Eu concordo demais que depois que o produto lei se desprende do legislador, amigão, acabou. É claro que você pode usar critérios hermenêuticos históricos, tentar pesquisar qual era a vontade dele. Na hora que a professora falou do Gadame, só me veio à cabeça meu amigo Tomiello, que se amarra, está sempre citando também. Mas o ponto aqui é o seguinte: nós não podemos ter nenhuma dúvida, seja isso importante ou não, que o legislador quis ao editar a MP, o que a presidência da República quis, foi falar o seguinte: olha, era isso desde o início, eu só estou aqui editando uma norma interpretativa para deixar claro que eu só estava dizendo que podia tomar o crédito, mas não do produto. Pode tomar os créditos das... Claro. Não, sou advogado do diabo, assim. Porque, assim, se houvesse uma disputa entre política fiscal e incentivo fiscal, benefício fiscal e política fiscal, se houvesse uma disputa entre o que o legislativo queria na lei complementar e o poder executivo queria, será que, se fosse uma questão de um sentido diferente, não teria que vir por veto?
porque o negócio foi sancionado, né? Mas é aí que eu quero chegar, Tatiana. A pergunta final. Primeiro, eu acho que essa pergunta de Milady vai ser respondida no projeto de lei de conversão. Vamos ver se vai passar a MP, o artigo dela, como veio. Mas eu acho que a pergunta legal é essa. A presidência diz que sancionou, acreditando o seguinte: olha, eu sancionei porque eu achei que eu estava falando de algo igualzinho ao artigo 17 da 11033. Então eu sancionei. Aí ela agora diz o seguinte: não, eu percebi que você pode interpretar aquilo de um outro jeito. Então toma aqui uma MP para dar interpretação conforme. Então a pergunta que eu faço aqui para os três amigos é a seguinte: é possível, de fato, extrair mais de uma interpretação do artigo 9º original? Posso, assim. Deve. Eu achei interessante que nas informações, na ADI, né, na instrução da ADI, nas informações da AGU e da presidência, eles tentaram falar: adquirente é um negócio e consumidor é outro. Como se consumidor não estivesse consumindo, adquirindo. O João, a gente estava até debatendo com o João, e o João, será que o consumidor rouba? Então, ele não adquire, ele rouba? Então, realmente, me parece que a literalidade conduz a essa interpretação única, porque adquirente é uma terminologia genérica. E aí abraçaria o consumidor. Isso eu achei muito, muito interessante. Motivo pelo qual eu acho que está dentro. E ainda tem uma outra coisa dentro desse contexto de norma interpretativa e tal. Porque na exposição de motivos parece que eles querem conduzir para isso, né? Na verdade, eu estou só esclarecendo. Só que aí, novamente, responsabilidade do legislador. Por que a própria norma não expressamente consignou que ela é interpretativa? Porque só pode não aplicar anterioridade, de acordo com o 106 do CTN, né? 106. Se a característica interpretativa for expressa. E tá lá, tá escrito, expressamente interpretativa. Então, a norma interpretativa tem que se autodenominar, tal como uma norma interpretativa. E mesmo nos casos em que faz isso, em algumas vezes, isso não é possível. Né? É verdade. Lei Complementar 118 de 2005, lembram? Sim, exato. Artigo 4º da Lei Complementar 118, que tentou se dizer interpretativa sobre a questão do critério dos 5 mais 5 da prescrição e da decadência. Artigo 3º, né? E não rolou. Não rolou. Foi terceiro, irmão. Você tá perfeito. Terceiro. É My isso. bad. Exatamente isso. Então, assim, e qual era o entendimento lá? Depende do teu conceito de norma, né? Se a gente entende, e aí vai depender do como o Supremo também analise a interpretação que ele próprio deu a esse dispositivo. Porque agora, de uma lei expressamente interpretativa, quando você já teve uma análise do conteúdo normativo pelo plenário do Supremo, ainda que em análise liminar, dizendo que não era isso, em teoria, você já teve a produção, considerando a norma como resultado da interpretação, se você admite que essa é a interpretação do Supremo, você já tinha uma norma. Então, você produziu uma norma antes de vir a outra e dizer, era interpretativa. Mas agora você já tem uma norma de natureza jurisdicional, né? Para esse caso, que é a interpretação do plenário do Supremo em relação a esse conteúdo. Então, vai entrar nessa outra discussão. E se vier no projeto de lei expressamente interpretativo resolve? Não sei. Não sei. Tem um nome, eu não vou lembrar, porque isso aí é quando eu estudava constitucional na graduação, mas eu lembro que tinha um nome que os constitucionalistas haviam cunhado. Quem sabe alguém lembra disso? Para esse tipo de rebeldia do legislador. Nesse diálogo executivo e legislador, ele se sobrepunha com algo que o outro já havia negado. Não é diálogo institucional que eu estou querendo fazer. Não, eu entendi. Mas é como se fosse uma predestinação daquela legislação para tentar se sobrepor. Isso o Paulsen fala muito sobre isso no livro dele, Segurança Jurídica. Ele diz que é uma superação da jurisprudência pelo legislativo. Os exemplos clássicos é a COSIP, onde, na verdade, se criou por emenda constitucional para superar a jurisprudência antiga.
nossa, tem uma palavra específica para outro tipo de coisa, mas que é mais ou menos nesse mesmo espírito. Quando eu lembrar, eu compartilho com vocês. Mas a ideia, ao fim e ao cabo, uma superação da jurisprudência pelo próprio Poder Legislativo, tem que necessariamente haja uma autorização do Legislativo cancelar decisões do Supremo Tribunal Federal, como estão pretendendo fazer, mas são outra questão que eu não vou entrar agora. Mas, de fato, eu acho que compete várias interpretações dessa questão. Se eu tentar fazer uma interpretação sistemática diferente, levando em consideração a lógica que eu não fazia, e também a lógica de uma literalidade que se demonstra que foi diferente, não poderia ser o consumidor final. Então, para mim, por exemplo, numa interpretação que eu faça mais sistemática, com o objetivo da norma, eu diria que o cliente deve ser interpretado como sendo um ente que atua dentro do meio da relação tributária, que não atua como sendo o consumidor final. Então, tudo vai depender da metodologia de interpretação que você vai usar. Por isso que é a graça da hermenêutica, né? Eu, particularmente, confesso a vocês que, apesar de ter aquela dúvida inicial que eu pontuei, eu, particularmente, acho que interpretaria que o adquirente como sendo apenas o adquirente que estivesse no meio da cadeia, com o objetivo de só ele teria sentido em realmente oferir o crédito ou gozar do benefício. Não estender isso a um consumidor final da cadeia. Mas é aquilo. Estamos num quadro em branco, galera. Cada um escreve o que quiser colocar ali. Vamos ver o que o Supremo vai fechar. Qual é a melhor interpretação? Sim. Esse é que é o doloroso. Nós temos ficado demais diante de quadros em branco, porque as normas estão saindo de uma forma muito afobada. Mas, enfim, estou só chorando aqui nos ombros de vocês. Afobada, eu acho também o seguinte. A gente vê, Zé, que existe uma falta de conhecimento dos segmentos. Né? A tributação em si, ela é algo que já é por si só complexo. Né? A gente sabe que ela envolve diversos fatores, economia, impactos de comercialização, concorrência, etc. Já te dou a palavra, Tati, só para fechar o raciocínio. Então, já é complexo. Ainda mais se a gente for levar em consideração os sistemas econômicos, porque a tributação, como ela se dá no setor de óleo e gás é uma forma, no setor só de elétrica é outra forma, se a gente pensar no setor de alimentos é outra forma. Então, assim, não dá para querer racionalizar e sistematizar como se fosse uma coisa única. E isso gera mais complexidade. Se você tem segmento, você cria normas um pouco absurdas. Diga aí, minha amiga. Eu estava pensando... Peraí, voltei, né? Voltou. Deu uma trava, não deu? Eu estava aqui pensando, quando você estava explicando a sua interpretação restritiva do termo adquirente, sob um prisma sistemático, e, assim, o que me veio à mente nesse esforço a gente interpretar, ou de uma forma estrita, ou ampla, ou de uma forma restrita, às vezes a legislação é ruim, né? E às vezes uma nova legislação ela tem uma função corretiva, mas não necessariamente interpretativa. Então, essa é a minha pergunta. Ainda que não fizesse sentido admitir creditamento para a ponta, se não apenas para o meio, será que a literalidade ela simplesmente não deu ensejo a isso? Nem por isso a legislação era inconstitucional ou, enfim, inadequada. Não havia espaço para interpretar restritivamente. E aí veio a legislação posterior para corrigir e não para interpretar. Você acha que essa era uma legislação errada e foi corrigida? Ou ela estava correta pela interpretação possível? E aí a MP é interpretativa? Ainda que ela não diga que é. Bom, essa pergunta é para mim? Para todo mundo, quem quiser responder. Mas eu gostaria que você respondesse, Mila, já que foi uma elucubração que nasceu aí da sua fala. Para mim, eu acho que essa MP, ela veio com o objetivo de tentar corrigir um equívoco interpretado anteriormente. Mas a emenda saiu pior que um soneto. Essa é a minha visão. Também acho. Contexto.
Tá. Também acho. Não. Isso aí A minha colega, Fala. minha colega Ana Longo, lá da Vibra, ela fala isso. Cara, melhor seria para o próprio governo se não tivesse vazado aquele e-mail e deixa o artigo 9º como está e depois tenta, ainda que na marreta, fazer ele entrar no tema repetitivo 1093. Mas não solta esse MP, cara. Porque a MP ficou soando exatamente como o ministro relator entendeu. Você está querendo corrigir? Você pode corrigir a hora que você quiser. Mas então espera 90 dias, que você acabou de aumentar a carga. Não, com certeza. Realmente. Foi uma falha de estratégia. Total. Eu ia só levantar o ponto nessa linha aí do creditamento de combustível em relação à última ponta da cadeia, né? O consumidor que a gente está chamando aqui, que na hipótese do combustível ser insumo, essa previsão já é expressa, né? Sempre foi. Então, isso, em teoria, está fora da nossa discussão. A gente teria que pensar no conceito de adquirente final, mas considerando que já tem um insumo garantido e faz referência expressa a combustível e lubrificante no inciso 2, né? Uhum. Mas na sua locubração eu concordo com você. Eu acho que assim, você não ter saído a norma do jeito que você quer, mas ela já está produzindo efeitos. Pouco importa qual é o jeito que se quis ou o que quer que seja, né? Eu tenho muita dificuldade, com sinceridade, olhando a redação do artigo 9º originário, interpretar de uma maneira diferente que não seja o intuito de zerar a alíquota e manter o crédito dentro da cadeia. É o que está escrito. Não existe uma outra interpretação para isso, né? Porque diz assim, garantir às pessoas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Vinculados ao quê? Pois é. Né? Aí é aquela diferença do seguinte, uma coisa é o crédito do produto, outra coisa é o crédito vinculado, porque junto com o produto tem todo um arcabouço. Se eu não tivesse visto o STJ dar a interpretação que deu ao artigo 17 da 11.033, eu estaria contigo, meu irmão. Mas essa é a única pequeníssima divergência que eu acho que tem entre os entendimentos aqui, meu e do amigo. Eu acho que, embora a interpretação mais correta do 9º seja a que o amigo dá, que a outra, embora menos provável, ainda assim é possível. Não, E por ser... Concordo. Acho que é possível, né? Eu tenho uma dificuldade danada. Esse argumento que você trouxe do Benedito foi muito bom, meu irmão. Porque eu estava com a dificuldade danada de desprender essa leitura do tema repetitivo 1093. Estava com uma dificuldade muito grande e eu acho que você jogou uma luz muito importante sobre isso. Verdade. Eu acho que a Suzete vai na mesma linha, tá? Ela acompanha o Benedito nessa ponderação. É igual. Ela fala a mesma coisa, eu concordo. Quer dizer, ela não fala tanto quanto o Benedito, mas ela diz, ó, em relação ao ponto da Lei Complementar 192, adota também as razões do ministro Benedito, é um caso específico e tudo mais. Então, de certa forma, dá para acomodar, né? Dá para acomodar o entendimento do STJ a essa realidade e até a própria interpretação também que o Toffoli deu, né? No julgamento. Pois é. Verdade. Dado isso... Não, fala você, minha irmã, me perdoa. Não, meu amigo, na verdade é aquilo, né? A gente termina a live com mais questionamentos do que quando começou. Mas isso é que é divertido. Essas são as melhores lives. Essas são as melhores lives, irmã. Tô saindo com mais dúvida para pensar. Pois é, porque faz parte, não? O nosso sistema ele é aberto, a lei não é boa, tem interpretações divergentes entre os tribunais superiores e vamos em frente para ver o que vai acontecer, né? A questão vamos acompanhar o julgamento da ADI e vamos ver também a conversão do TST para ver qual vai ser. Se a gente consegue corrigir, interpretar, ter um viés interpretativo, ter um viés corretivo e vamos em frente, né? É isso, gente. Bom, muito obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada ao Zé, obrigada ao Alexandre por participar, por ter aceito o convite.
Agradeço também a Mila por sempre estar aqui e sempre conduzir as lives de uma forma super leve. Para mim é um prazer sempre estar com vocês. E é isso, a gente sai com mais perguntas. Essas são as melhores lives, como o Zé falou. E eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para todo mundo que acompanhou, que também estão com dúvidas agora pulsantes e que vão ter a oportunidade de ter essas dúvidas sanadas. Será? Com esperança, talvez. Mas, assim, às vezes a probabilidade não é de sanar a dúvida. Elas vão ser substituídas por novas dúvidas, porque esse é o jeito que o direito tributário opera. Mas é isso, gente. Muito obrigada aqui pela parceria, pela participação, por estarmos juntos até 10h30 da noite, numa véspera de feriado. E no aniversário do Zé, para te parabenizar novamente. Parabéns pelos seus anos de vida, pelos próximos convites, que agora estarão aqui na nossa companhia no Tributário em Julho. Está super feliz com isso. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, muito obrigado. Um abração a todos. Vida longa e próspera, meus amigos. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês. A live vai ficar gravada. Quem entrou no final vai poder assistir desde o início. Beijo grande. Conhecer. Obrigada. Parabéns, Zé. Beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.